Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva 248. Hoje não trouxe o chazinho para beber, mas temos o baralho da Alice. Continuamos com o baralho da Alice. Vamos ver o que é que vem para nós hoje. Olha, saltou aqui o mago. O nosso amigo coelho com o relógio na mão. Saltou o mago. What? A estrela. 2 arcanos maiores. Vamos a isto. Nove de espadas. É lá! Pagem de copas. Eu estava a pensar assim. Eu estava a pensar assim, o homem desta história é um jogador. E o que é que me sai? O diabo. É preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não. Eu assim, o homem desta história era um jogador no passado. E sai-me o diabo. Uau! Isto hoje está fortíssimo. Uau! O carro, como vocês viram, 4 arcanos maiores na mesma leitura. Eu tinha a certeza que ia sair esta carta, porque há bocado eu estava a baralhar, a carta chamou-me a atenção e eu assim, tenho cá para mim que a carta vai sair. Pagem de paus. Pois é. Vamos contar a história entre um homem e uma mulher, já sabem que podem trocar o género, aplicar a relações homossexuais, fazer o que vocês bem entenderem. Uma mulher lidou com um jogador no passado. Uma mulher esteve a lidar com um homem que era um jogador. Cheio de esquemas, cheio de frases feitas, que ele sabia que se dissesse ela ia cair na cantiga. E ela esteve a dar atenção a esse homem porque havia é engraçado. Esta mulher, havia um lado dela que ela sabia que ele estava a jogar com ela. Que estava a brincar com os sentimentos dela. Ela sabia, a um nível mais profundo. Mas havia o outro lado dela que tinha a esperança de estar enganada. Estão a ver o que é que eu quero dizer? Às vezes nós temos uma intuição, mas depois tentamos negar a intuição porque nós não queremos que aquela intuição seja verdade. É o caso desta mulher. Ela não queria acreditar que estava a lidar com um jogador. Mas olhem que engraçado. Ela tem um pássaro na cabeça, 9 de espadas.
o pássaro fala de comunicação, a cabeça é a nossa conexão ao divino, portanto, ela intuitivamente já sabia que ele era um jogador. Portanto, o homem está aqui nesta carta representado como um porco e, pelos vistos, ela andou a alimentar o jogo dele, não é? Ela andou a alimentar o jogo dele. Por isso é que está aqui uma mesa cheia de comida. Ela, durante uns tempos, alimentou o jogo dele e ele tinha a sensação de estar com o controle, não é? No controle da situação. Mas ela, no fundo, já tinha sido informada pela intuição de que ele andava a brincar com ela e com os sentimentos dela. E há um dia em que ela fica farta e puxa a toalha. Acaba com o jogo. Porque esta mulher não quer estar a lidar com o jogador. Não é a cena dela. Ela quer pessoas autênticas, genuínas, pessoas que falem a verdade do coração. Jogadores não são para esta mulher. Portanto, ela, no dia em que ela teve a certeza que a intuição dela estava certa e ela puxou a toalha e disse: eu não alimento mais isto. Portanto, este puxão na toalha, que está aqui nesta carta, representa o momento em que ela parou de alimentar o jogo dele. E ela disse: não, eu não estou aqui para dar de comer aos diabos. Não estou aqui para dar de comer. Olha, e há uma frase que nós usamos muito que é dar pérolas a porcos. Acho que é qualquer coisa assim. Dar pérolas a porcos significa que nós estamos a dar algo valioso a alguém que não sabe valorizar. Está aqui o porco, não é? Portanto, esta mulher percebeu que estava a dar coisas valiosas, nem que fosse o tempo dela, que é valioso para ela. Ela percebeu que estava a dar coisas valiosas a um indivíduo que não dava valor. Portanto, ela estava a dar pérolas a porcos e ela foi lá, puxou a toalha, representando: daqui não levas mais nada, meu amigo, enquanto estiveres nessa energia, não. Ela foi cuidar da vida dela, ela tem consciência de que ela está conectada ao divino, a carta da estrela, ela tem completa consciência de que ela está ligada às estrelas, que ela está ligada ao universo e que o universo tem infinitas possibilidades. Logo, se o universo tem infinitas possibilidades, ela não tem que ficar presa a uma única possibilidade com uma única pessoa, que ainda por cima não lhe deu valor, não é? Então ela foi cuidar da vida dela. Eu vejo ela aqui a ler. Portanto, alguns de vocês que vão ressoar com a história da mulher podem ter começado a estudar alguma coisa, estão a ganhar informação sobre a vida, aprender coisas, se calhar estão-se a desenvolver espiritualmente, intelectualmente também. Há aqui uma aprendizagem que a mulher da história começou a fazer sozinha quando ela virou as costas a esta situação, ok? Ela virou as costas e começou a cuidar da vida dela, E é engraçado, quando ela fez isto, há um vídeo que eu gravei já há muito tempo atrás que diz, acho que é decisões, alma versus ego, né? Como é que nós sabemos se estamos a tomar uma decisão pela alma ou uma decisão pelo ego, né? E eu dou lá algumas dicas. Já foi um vídeo que eu gravei há muito tempo, mas eu lembro-me que uma das dicas que eu dei foi quando nós largamos uma situação à qual nós estamos presos pelo ego e nós percebemos que a nossa alma nos está a afastar dessa situação, como foi o caso dela. Ela percebeu que a alma dela tinha muito mais para ela do que isto. Quando nós viramos as costas à situação, normalmente há uma sensação de alívio, de termos largado um fardo, de termos abraçado a paz, ok? E essa situação não nos dava paz, por isso há cá essa sensação de descompressão, de alívio, não é? E eu vou deixar no descritivo deste vídeo o link desse vídeo, porque pode vos interessar, ok? Pelo menos há aqui algumas pessoas que vão sentir interesse, eu estou a sentir. E é engraçado, o 9 de espadas fala de uma pessoa que está completamente tensa. Tão tensa que se calhar nem consegue dormir, não consegue descansar e pode até estar um bocado deprimida. Então, esta mulher, em relação a esta dinâmica que ela tinha com este homem,
ela sentia-se mal com ela própria, ela sentia que a energia dela estava a ser sugada, ela sentia um cansaço, uma tensão, não é? Quando ela virou as costas a isto, foi completamente o contrário, porque eu vejo-a aqui muito relaxada, muito descansada. Portanto, eu vejo que ela percebeu que tinha feito a escolha certa em se ter afastado dele, porque ela sentiu aquele alívio que eu estava a falar. Um alívio inexplicável. Para alguns de vocês que vão ressoar com a história da mulher, vocês podem ter bloqueado o contacto com o homem, de alguma forma, ok? Porque é assim, nós temos aqui esta carta, o Pajem de Copas, certo? E este indivíduo aqui, mascarado de peixe, é exatamente o mesmo indivíduo que está ali daquele lado. Exatamente o mesmo, ok? Portanto, e isto é um pajem, portanto fala de comunicação. Eu vejo que para alguns de vocês que vão ressoar com a história da mulher, quando vocês viraram as costas a esta situação, vocês bloquearam a comunicação, por isso é que ele está lá do lado de lá como um pajem, ou seja, como se ele quisesse falar e ela não quer saber disso. E está aqui a água entre eles os dois. Portanto, de alguma forma, esta mulher, quando se afastou dele, criou uma distância. E deixou-o lá, a falar sozinho, ou a pensar as coisas que ele precisa de pensar. Deixou-o lá a andar de um lado para o outro. E ela pensou, eu não quero saber nada, eu vou desligar, não quero ouvir. Sabem quando os miúdos, as crianças fazem parece esta mulher, é a sensação que eu tenho é que ela disse, eu não vou ouvir mais nada, acabou, não quero saber. Ela percebeu também que ela tem uma grande capacidade de manifestação, porque além dela estar ligada ao universo, temos aqui o mago. Ela sabe que o universo tem infinitas possibilidades e ela sabe o poder que ela tem. E quando ela estiver no momento certo, ela sabe que vai manifestar algo muito melhor do que isto. E ela sabe que ela atraiu esta pessoa, não foi por acaso. Ela atraiu esta pessoa, ela atraiu esta dinâmica, porque ela precisava de curar, se calhar as partes dela em que ela não se permitia dizer que não, se calhar as partes dela em que ela não tinha assim tanto amor próprio, que ela se sentisse merecedora de algo melhor do que isto, por isso é que ela atraiu isto. Mas quando ela descobriu que ela merecia melhor do que isto, foi quando ela recebeu a cura e a transformação que ela precisava e ela já não vai precisar de atrair a mesma coisa. Ok? Eu vejo que o homem, aqui representado pelo coelho, entretanto, já que ela o bloqueou, ou já que ela criou uma distância entre ela e ele e criou um limite na comunicação, criou uma regra para ele, ela criou aqui algum tipo de distância na comunicação com ele, já que ela lhe fez isso, o indivíduo, o homem, acabou então também por se virar para ele. Virou-se de costas para ela. Portanto, quando ela lhe bloqueou a comunicação e o afastou, ele também teve a necessidade de ir para dentro e estar um bocado em silêncio em relação a ela. Ok? Este indivíduo tem muitos medos. O coelho muitas vezes representa um animal medroso. Porque é assim, os coelhos são aqueles animais que normalmente são caçados. Eles sentem-se presas, eles sentem-se vítimas, ok? Portanto, eu vejo que esta situação toda foi muito provocada porque ele é um indivíduo que está a vibrar muito em frequências do medo. Eu acho que tem a ver um bocado com coisas sociais que lhe impõem e ele identifica-se. Como ele vibra muito nesses medos, havia aqui um bocado de incompatibilidade na relação entre eles. Ok? Porque ele está a olhar para o relógio, não é? E o relógio é uma coisa que nos é dada, não é? O relógio é uma coisa que nos é dada e nos dizem, olha, isto é o relógio que toda a gente segue. E tu também vais ter que seguir. Portanto, no fundo, este relógio hoje aqui representa
toda a programação inconsciente da sociedade que este homem segue. Tá? Ele vive muito preso nos protocolos, nos regulamentos e nas coisas feitas como a sociedade quer que ele faça. E ele faz tudo igual ao que a sociedade lhe diz. Então, quando ela criou um afastamento entre eles, ele começou a olhar para esse comportamento dele. Ele começou a olhar para esse comportamento dele e começou a perceber, espera lá, eu faço igual ao que toda a gente faz. Eu faço tudo igual ao que toda a gente faz. Eu sigo tudo o que os outros me dizem para seguir. Porquê é que eu faço isto? Ele começou a fazer uma espécie de uma autoanálise. E ele acabou por ter que se confrontar com este jogo que ele aplicou nela. Ele já percebeu que ela se afastou dele porque ele aplicava estes golpes, estes jogos de mente com ela. Tá? Este homem quer muito, muito, muito voltar a comunicar com ela. Mas ele não sabe como é que pode fazer isso. Porquê? Porque ela continua com a porta fechada para ele. Ele não sabe como é que comunica com ela. Ele nem sequer sabe porque é que ela não quer falar com ele. Eu vejo que ela está muito ocupada com a vida dela, com as coisas dela, com desfrutar da vida dela, como ela entender, não é? Porque aqui nós temos a carta do carro, muitas vezes a carta do carro fala de um indivíduo que está focado no próprio propósito. Portanto, ela está ocupada com a vida dela. Ela de repente, quando percebeu que este homem estava a brincar com ela e com os sentimentos dela, ela simplesmente disse não. Eu não falo mais com esta criatura. Não falo mais com esta pessoa. Não. Eu não alimento mais situações com pessoas assim. E foi cuidar da vida dela. Tá? Agora, há aqui uma vontade imensa que este homem tem de voltar a falar com ela. E a carta debaixo do baralho, temos o pajem de paus, que é o outro mensageiro. Este é o mensageiro que é o mais mensageiro de todos, está bem? Mas este aqui, neste baralho da Alice, também é muito mensageiro para mim, porque ele tem aqui um bilhetinho, ok? Portanto, independentemente dela lhe ter criado uma distância ou não, ela pode não ter fechado completamente a comunicação. Ela pode só ter criado um limite e ter dito, olha, se me vais ligar, sei lá, a esta hora, não podes, só podes ligar entre este horário. Ela criou-lhe um limite qualquer que ele não gostou e que o obrigou a ele a olhar para dentro, ok? Mas eu acho que para algumas pessoas que vão ressoar com esta história, ela não fechou totalmente a comunicação. O que ela fez foi criar uma regra. Criou umas regras, colocou limites e afastou-se disso e foi fazer outras coisas. Ela não está nem aí para ele. Portanto, é possível que ela não tenha fechado completamente a comunicação. No entanto, como ele não gostou das regras e não gostou que ela lhe colocasse limites, porquê é que ele não gostou? Porque ela é um jogador e tem a mania que o mundo gira à volta dele, não é? É um indivíduo que está muito no ego. É um indivíduo que tem um bocadinho de narcisismo. Ele não gostou quando ela disse, eu não quero isto para mim. Ele não gostou quando ela disse, tu não estás a comportar-te como deve ser comigo. Não gostou, amoou, não é? Ele não gostou quando ela lhe pôs limites na comunicação. Então, imaginem, mesmo que ela tenha deixado a comunicação um pouco aberta, mas não toda, como ele não gostou e ficou amoadinho, ele nunca quis entrar em contacto com ela da forma como ela permitia. Não quis. Ele pensou assim, não queres falar comigo, estás a pôr regras, estás a armar esquisita, então eu não falo mais. Então eu vou-me virar também para mim e vou virar-me para a minha vida e vou-me virar para a sociedade e não quero saber de ti. Ok, mas ele tem uma vontade extrema de falar com ela. Não sei se o facto de ele ter olhado para dentro transformou alguma coisa, mas eu vejo que ele tem uma vontade imensa de falar com ela. E se antes ele não aproveitou a janela que ela lhe deu para comunicar, eu vejo que agora ele vai aproveitar. Apesar de ele ter ficado irritado com as regras dela, com os limites que ela pôs,
ele teve que se confrontar com o ego dele e perceber que ela se calhar tinha razão. E por causa disso, ele se calhar vai aproveitar a oportunidade que ela lhe deu dele comunicar ou em certos horários ou de uma certa forma. Ela deixou-lhe aqui alguma coisa aberta. Não tem a porta escancarada para ele. Ela mostrou bem claro que não estava interessada naquela dinâmica, mas ela deixou uma via qualquer de comunicação aberta que ele nunca quis usar, mas eu agora vejo que ele vai usar. Tá? Porque ainda por cima estão aqui 2 pajens, não é? E por baixo do baralho temos o pajem mensageiro, que está a soprar numa corneta. E ele está cheio de corações. Portanto, eu acho que este homem despertou qualquer coisa por esta mulher no coração dele, que agora faz com que ele perceba que errou, faz com que ele perceba que vale a pena ir atrás dela, faz com que ele perceba que vale a pena aproveitar a oportunidade que ela lhe está a dar para comunicar como ela quer que ele comunique. Desta vez ele quer uma coisa séria com ela. Ele quer parar com os jogos, ele quer abrir o coração, porque vocês veem aqui os corações todos. Ele quer comunicar o que sente e ele quer ter um compromisso com ela, 4 de paus. Mas se vocês olharem bem para este 4 de paus, vê-se aqui uma espécie de um templo. Não é bem um templo, ou é um coreto. Bem, eu vou olhar para isto como se fosse um templo, porque é isso que me vem à cabeça. Vocês veem as escadas, não é? A subir. Ou seja, este indivíduo teve que crescer um bocado para ele perceber que estava a agir pelo ego, para ele perceber que estava a ser narcisista com ela e para ele perceber que se não aproveitar a janela de comunicação que ela tem para ele, vai perdê-la também. Okay? Ele teve que crescer um bocado e perceber que com ela vai ter que se abrir e vai ter que querer uma coisa séria, porque senão isto não vai a lado nenhum. E é engraçado porque está aqui atrás um unicórnio que me chama a atenção. E os unicórnios são seres da 7ª dimensão que estão muito ligados, para mim, estão muito ligados ao amor incondicional. Ou seja, houve aqui um ensinamento sobre amor incondicional na dinâmica entre estas pessoas, que é aprenderem a gostar uma da outra para além destes jogos do ego. Ok? 8 de ouros, uau, lá está. Ele sempre pareceu um príncipe, mas era um sapo. Eu adoro quando aparecem sapos, porque eu gosto sempre de contar esta comparação. Ela pensou que ele era um príncipe, mas afinal ele revelou ser um sapo. Mas desta vez, 8 de ouros, ele vem para trabalhar nesta conexão. Ele vem para investir tempo, investir ação, investir pensamento nesta conexão. Transformação total aqui. 4 arcanos maiores. O professor da sabedoria. Perfeito. O que é que eu disse? Que ele tinha ido para dentro. Lembram-se que eu disse que ele tinha acabado por ir para dentro? Porque este coelho está um bocadinho curvado para a frente. Faz-me lembrar um pouco o ermita. Não me perguntem porquê. E o que é que saiu? O ermita. O professor da sabedoria, tá? Este homem teve que crescer para poder chegar a estas conclusões todas. Ele teve que também trabalhar alguns medos e algumas inseguranças, alguns bloqueios que ele traz desde a infância dele. Tá? Isto foi acontecendo naturalmente, energeticamente, se calhar ele envolveu-se em curas também, não sei. Mas se ele não se envolveu em curas, ele teve a trabalhar aqui bloqueios de infância, especialmente coisas que ele tinha em relação à mãe e que ele projetava nas mulheres. É engraçado. Ele tinha bloqueios de coisas que ele viveu com a mãe quando ele era pequeno, que ele tinha a tendência para projetar nas mulheres e que projetou também nesta mulher. E era por isso que ele jogava. Ele jogava com as mulheres todas. Porque se calhar quando ele era pequeno aconteceu alguma coisa a respeito da mãe dele que fez com que eles estivessem à defesa em relação às mulheres no geral. Constantemente à defesa.
Mas esta mulher foi diferente. Esta mulher fez-lhe ver a verdade. As cobras, para mim, às vezes também representam medos. Olhem aqui, ela tem a espada da verdade quase a espetar a cobra. Portanto, ela fez-lhe ver a verdade e ela fez-lhe ver estes medos. Ela abriu uma oportunidade para que ele visse os bloqueios dele. Esta experiência com ela foi muito transformadora para ele, porque ele conseguiu iluminar o sol e ver os bloqueios dele por causa da reação que ela teve com ele. Esta leitura é bastante interessante, eu diria. Não é preciso ter medo, diz aqui. Lembre-se do quanto poderoso você é. E esta carta está aqui para ele. Portanto, ele só começou a conectar com um lado dele que era para lá dos medos dele, para além dos medos dele, por causa deste trabalho que ele começou a fazer na criança interior. E ele agora está com alguma curiosidade em perceber como é que será ele abrir o coração a alguém verdadeiramente. Ele está curioso em perceber como é que será ele relacionar-se abrindo verdadeiramente o coração a alguém. Porque ele nunca fez isto. Nunca fez isto. Ele nunca abriu o coração a nenhuma mulher porque os bloqueios que ele trazia de criança e também de histórias dele do passado a nível amoroso faziam com que ele estivesse constantemente à defesa. Ele foi começando a curar os traumas e começou a encontrar um novo nível de felicidade dentro dele, que ele nunca tinha sentido antes. E que fez com que ele começasse a valorizar também um bocadinho mais. E a perceber que ele não é os bloqueios que ele traz do passado. Ele é mais do que isso. Ele começou também a ver o quanto ele tentava imitar e seguir o que toda a gente queria que ele fosse. Ele começou a ver o quanto ele seguia aquilo que a sociedade lhe impunha. E ele começou a perceber que ele é um ser único e especial e que não existem mais como ele. Portanto, ele começou também a tentar perceber onde é que ele era raro, onde é que ele era diferente. Onde é que ele podia fazer a diferença neste mundo? Bem, este homem teve uma transformação... Eu não sei, mas esta mulher conseguiu ativar nele uma transformação incrível. Ele teve um despertar espiritual por causa dela. The Void. The Void é tipo espaço. Acho que é isto que quer dizer, um espaço vazio. É como se eu sentisse que ele começou a sentir-se vazio na vida que ele levava. Quando ele tentava fazer o que toda a gente fazia, havia um lado dele que sentia que isso não era suficiente para ele e que ele tinha que descobrir onde é que ele era especial, o que é que ele tinha nascido para fazer. Este homem teve um despertar para o propósito dele também. Wisdom. Olha, isto é ela. Finalmente, eu estava aqui só a falar dele. Esta mulher ganhou imensa sabedoria, imenso conhecimento
imenso amor próprio depois que ela largou. Ela tem estado a estudar e a aprender, evoluiu imenso espiritualmente desde que ela largou, desde que ela deixou esta situação. E é engraçado que eu vejo aqui um certo espelho, não é? Porque ela largou e isso provocou-lhe um crescimento imenso nela. E ela, quando largou a ele também começou a crescer imenso. Interessante. Que gira esta carta, ainda não tinha reparado nela. Protection. Ela está a ser muito protegida pelo espírito e ele também, enquanto eles fazem este processo de cura, onde eles se sentem um pouco fragilizados. Quando nós estamos num processo grande de transformação e de cura, nós estamos fragilizados. É como se estivéssemos dentro do casulo, como a borboleta, não é? Se a borboleta está dentro de um casulo e alguém for lá e rasgar o casulo para ver se ela sai, ela morre, ok? Por isso eles estão os dois muito protegidos enquanto cada um faz o seu trabalho de cura. E esta carta também está aqui a dizer que quando ele se aproximar dela para comunicar, porque os pássaros representam comunicação, esta carta está aqui a dizer que ela está protegida, não há nenhum risco dele tentar jogar outra vez com ela. Ela que não tenha medo, porque ele não vem para tentar jogar e manipular e fazer aquele jogo, não vai haver esse risco. Que giro, olha aqui, aceitação. Ele vem para colaborar com ela. É como se ele tiver, é como se eu vejo aqui que eles vão dar a mão e está aqui todo este universo atrás deles. Portanto, eu vejo que o universo está a conspirar para eles darem a mão. Isto está cheio de corações. Portanto, o universo está a conspirar para que estas pessoas se juntem para o amor. E esta carta veio junto com esta, a pureza, mostrando-me que ele tem pureza de intenções desta vez. Ok? Nem sempre foi assim, mas agora é assim. Vou tirar as cartas dos gatos, vamos ver o que é que vem aqui. Portanto, the quiet joy of transition, portanto, a alegria da transição suave. Portanto, eles estão numa fase de transição, é o que eu vejo. Isto aqui representa o outono. O outono é quando as árvores deixam cair as folhas. Portanto, eles ainda estão a largar programas, crenças, coisas que os limitavam na relação um com o outro. Ainda estão na cura e ainda está a haver uma transição. A comunicação vai abrir, mas enquanto não abrir, eles ainda estão neste trabalho de cura, que é essencial para estas duas pessoas. E enquanto o trabalho de cura está a decorrer, esta situação vai estar escondida para ela. Ou seja, ela não sabe na prática que ele está realmente interessado em voltar a comunicar com ela e ela não sabe na prática que ele realmente tem intenções amorosas. É uma situação que está escondida. Tá? Enquanto ela não abrir, cada um tem que continuar na sua vida. Eu acho que esta mulher não sabe, através da experiência material, que ele está interessado e não sabe que ele vem na direção dela através da experiência na matéria, mas sabe intuitivamente. Olha aqui, a carta do poder pessoal. Ela está com a cabeça quase encostada ao gato. O gato representa intuição. E aqui eu disse, enquanto as coisas não abrirem na matéria, esta história está escondida para ela, porque ela não sabe que ele está interessado nela. Mas vocês veem a carta que fala sobre as situações escondidas. O gato, que é a intuição, está por cima da cabeça dela, que é onde ela também comunica com o espírito. Portanto, eu vejo que esta situação tem estado escondida para esta mulher.
porque ele ainda não falou com ela e nada aconteceu. Mas intuitivamente ela sabe que isto vai abrir. E até lá, esta história tem servido de alavanca. Até lá, esta história tem servido de alavanca para ela aprofundar ainda mais o contacto com a própria intuição. É como se ela, consciente ou inconscientemente, para se aproximar mais da pessoa que está a ser preparada para ela, seja este homem ou outro qualquer, na cabeça dela, ela não sabe quem é este homem, ok? Ela pensa, a minha vida amorosa está a ser preparada para mim pelo universo, mas eu não sei com quem. Esqueci-me do que ia dizer. Incrível! Isto é tão raro nas leituras, mas esqueci-me completamente do que é que ia dizer. Lembrei-me. Então, ela não sabe se é este homem que está a ser preparado para ela ou outro qualquer. Não sabe. Mas ela sabe que alguma coisa está a ser preparada para ela porque ela sabe, porque ela está muito conectada com o divino e ela sabe que o que é para ela vai acontecer a nível amoroso. Ok? E isso tem feito com que ela tenha tido uma vontade de se conectar mais com os próprios dons, com a intuição dela, porque cada vez que ela conecta mais com a intuição, mais ela tem a certeza de que alguma coisa vem na direção dela. Portanto, ela pode não saber quem é com este homem, mas ela sabe que alguma coisa muito boa vem na direção dela a nível amoroso. Ela sabe. E quanto mais tempo passa, mais ela se aproxima da intuição, na tentativa de se aproximar dessa experiência boa. Porque é o único sítio onde ela encontra essa experiência. Como essa experiência ainda não apareceu na realidade externa, o único sítio onde ela encontra essa experiência, onde ela se conecta com a realidade dela estar num compromisso com alguém que realmente a valoriza e que realmente se dedica à relação, o único sítio onde ela se conecta com essa experiência é na intuição dela. Então isso tem ajudado a que ela entre em conexão mais profunda com a própria intuição. É isto. Vamos tirar The Claw Cards. Tirar 4 cartas. Mas ela ainda está a fazer limpeza. The Erase. The Erase é aquele que apaga. Ela ainda está a apagar coisas, ainda está a fazer limpezas. Ela e ele. A limpar coisas do passado que têm que ser limpas e apagadas. Completamente da energia deles. The Lock, a fechadura. Tá? Ela sente-se um bocadinho presa a esta história de ter que limpar coisas. Ela sente-se um bocado... É como se há um lado dela, que é a alma dela, que sabe que ela precisa de fazer estas curas e estas limpezas e que faz parte do propósito dela. Mas o ego dela olha para isto como se fosse uma espécie de uma obrigação e ela não gosta. Tá? E aqui a sugestão que é dada é que ela olhe para estas limpezas e para estas curas com os olhos mais abertos, sem ser como se fosse uma obrigação. Isto não é uma obrigação. É o propósito dela. Para ela se alinhar com uma versão dela onde ela consegue expressar todo o ser dela. Ok? É isto. Portanto, ela não tem que se sentir presa. Porque ela própria tem a chave para não se sentir presa. Qual é essa chave? É mudando o significado que ela está a dar às limpezas. Se ela vir as limpezas como um propósito, uma coisa que a ajuda a ela a viver na melhor versão e expressão que ela pode viver nesta vida, se calhar ela começa a dar valor a essas limpezas em vez de estar a pensar que são um fardo. Tá? The Voice. Esta carta confirma que ele vai falar com ela. The Voice. Ok? Nós temos 3 cartas de comunicação aqui. Ele vai falar com ela. The Wood, a madeira. A madeira. Deixem-me ver o que é que esta madeira quer.
intuitivamente é, a madeira lembra-me os troncos das árvores. Olha aqui, ela está encostada aqui a um tronco de uma árvore que até tem um olho. E não sei se vocês sabem, mas as árvores, as raízes das árvores, há quem diga que as raízes das árvores por baixo da terra comunicam umas com as outras. Tá? Nós temos aqui 3 cartas de comunicação, mais esta carta da madeira, que me faz lembrar os troncos das árvores e as raízes que comunicam umas com as outras. Isto mostra-me que este homem e esta mulher estiveram a comunicar por baixo da terra, não é por baixo da terra, intuitivamente, telepaticamente, empaticamente também, mesmo afastados, estiveram o tempo todo a comunicar. Tá? Portanto, eles agora apenas vão manifestar a comunicação física, por assim dizer, não é? Porque eles nunca deixaram de comunicar a nível energético, isto sempre aconteceu, portanto, só houve uma quebra em termos da experiência física, porque a nível energético eles permaneceram em contacto e ligados o tempo inteiro, tá? Muito obrigada por terem visto, eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão, se vocês quiserem adquirir encontram um link aqui em baixo, se não, ficamos por aqui, muito obrigada e até breve, beijinhos, tchau!